Glória a Deus. Nós vamos ter um momento da ministração da palavra agora. Quero pedir ao missionário Jorge que se achegue. O missionário Jorge está sendo polivalente aqui, né? Meio bombril. Soltou o violão, já sobe de novo, né, Jorge? Conheço o missionário Jorge há alguns anos. A gente já teve a oportunidade de fazer algumas peripécias aí no mundo das missões juntos. Viajamos juntos para o Nordeste algumas vezes para fazer trabalhos na região de Fartura, construindo igreja, né, Jorge? Construindo igreja, escola, né? O Jorge esteve à frente de um projeto da New Hope Brasil, ali na cidade de Fartura, na comunidade quilombola. E trabalhou bastante, ralou bastante o joelho, as mãos, né? Sujou bastante, suou bastante, acho que suor e sangue também, né, Jorge? Mas glória a Deus que, né, foi um tempo na vida do Jorge, lá a escola está lá, o projeto está lá, está rodando, né, maravilhosamente, Deus sabe todas as coisas, e Jorge foi muito guerreiro nesse projeto. Lembro das vezes que a gente sentava no chão para comer marmita, né, ali eu uso isso, inclusive, muitas vezes nas minhas pregações. Eu fazia no campo missionário, Deus nivela todo mundo. Preguei lá em Hortolândia, 3 domingos atrás. Eu falei, Deus nivela, porque ali está sentado advogado, empresário, engenheiro, funcionário público, ali sentado com aquelas roupas rasgadas, sujas, né, comendo marmita no chão, os cachorros passando para lá e para cá. Quem chega e olha não sabe quem é quem. Ninguém vai dizer que alguém ali é advogado, que é empresário, que é, né, Deus nivela todo mundo ali, né? E é uma maravilha, é uma glória realmente ter vivido esse tempo com o Jorge. A última viagem que eu fiz para o Piauí, inclusive, foi com ele, nós fomos instalar o filtro na creche, né? Foi um outro desafio também que nós tivemos juntos ali. Fomos só nós dois em começo do ano passado, retrasado, né? Começo do ano retrasado. 23, né? 23, ano retrasado. E Jorge é uma bênção, né? Assim, ele é polivalente em tudo. Ele é ministro de louvor, como vocês viram aí, dos bons. Missionário, evangelista, né? E deve ter mais alguns coelhos na cartola aí, né, Jorge? Mas Jorge me falou para finalizar, né? Tá aqui a sua esposa também, a irmã Ludmila, tem 2 filhas. Mas não vou perguntar os nomes não, porque na hora de eu subir até lá eu não vou lembrar. Depois ele vai falar para vocês, ele vai apresentar aqui. Foi só fazer uma colinha ali, eu não lembrava o nome da esposa dele, a Ludmila. E eu gosto sempre de falar um pouco da esposa do pregador, do missionário. O Jorge me falou uma coisa, nós tivemos junto no encontro agora de missões que teve em Minas, né? Em abril também. Esteve conosco também lá. E a gente estava falando ali no momento de almoço, ali de café, não lembro, sobre missões. Jorge falou uma coisa interessante que eu julguei assim, muito, muito importante. Ele falou, irmão, assim, a minha esposa tem consciência que eu sou um missionário. Eu tenho chamado missionário, não sei se você lembra que você me falou isso. E ele falou assim, na hora que Deus me chamar, seja para onde for, eu vou. Eu achei muito forte. Ele falou, eu estou aqui agora, nesse encontro. Se Deus falar para mim, eu ouvir claramente, entender que é Deus, falar, eu quero que você vá para tal lugar, eu vou te dar os recursos, eu só ligo para minha esposa e falo, estou indo. Achei isso fantástico, porque, né, a esposa de um missionário, talvez ela não vá junto fisicamente, né? Talvez não tenha oportunidade todas as vezes, ou muitas vezes de estar junto. Mas dizer, não, estou junto, estou em oração, tenho certeza que ela fica em casa orando, intercedendo, né? Porque realmente o levante espiritual, quando vai para esse lugar, é muito grande. Então, Jorge, mais uma vez, obrigado por te conhecer, obrigado por ser seu amigo, obrigado pelo tempo que nós vivemos juntos, viajamos juntos, né? Nas viagens missionárias, e que Deus te use aqui, tá bom? Vamos orar pelo Jorge, pelo Jimmy. Você pode ficar de pé, em seguida ele vai já falar um pouco do trabalho, vai falar da família. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças nessa manhã por ter o nosso irmão Jorge aqui. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor já está usando desde o momento que ele adentrou aqui as portas do templo. Nós somos agraciados pela vida dele. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor abençoe a vida dele, o trabalho dele, Senhor, os negócios dele, a sua família, suas filhas, a sua esposa, onde ele colocar a planta dos pés e as suas mãos, como está na tua palavra, a promessa do Senhor, que o Senhor venha abençoá-lo, Deus. Que não falte recursos, que não falte alimento, que não falte dinheiro para honrar os seus compromissos. Ó Deus, que não falte fé, que não falte essa motivação que vem do Espírito Santo que o Senhor tem colocado sobre a vida dele, Pai.
Usa o teu servo nessa manhã para abençoar a igreja, Senhor, como o Senhor já tem usado através dos testemunhos, através da palavra. Assim nós oramos como igreja, Senhor, e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja, novamente. A paz. Antes de começar, eu quero mostrar... Vai dar certo o vídeo aí, irmão? Passar um videozinho rapidinho e aí a gente dá início aí à palavra, naquilo que Deus quer falar conosco, amém? Recebemos bom tesouro, tá guardado aqui. Nosso peito tem segredo, só se pode ver. Se olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Se sofrer comigo, feito um soldado em Cristo se ancorar. Sei em quem eu creio e estou certo de que tem poder e é santa vocação que Ele nos deu. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro até sozinho. Acreditar no Evangelho é ir e caminhar seguro sozinho. Vem olhar de perto e provar da alegria que é chorar. Acreditar no Evangelho é ir. Vai! E caminhar seguro até sozinho. Digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Jesus é bom! Aleluia! Glória a Deus. Passa um filme, né? Tava comentando com a Camila ali atrás. E pude relembrar o cuidado e o favor de Deus. Essa viagem foi um milagre. Não estava na programação falar dela. Mas eu conversar com a Camila ali, elas estão para fazer uma viagem, né? Sentindo o coração de compartilhar, porque essa viagem para Moçambique é na mesma região onde o pastor Alex está construindo, vai construir, na verdade, o projeto dele. Fica a mais ou menos 50 minutos lá do projeto New Hope.
Marcelo, o pastor Marcelo esteve aqui, eu vim com ele, apresentou o projeto. Era um sonho meu conhecer o projeto lá na África. O ano passado eu fui para lá. Foram dias incríveis e marcantes. Nós estamos falando de igrejas perseguidas, de países perseguidos. E na Kavala fica a 600 quilômetros do local onde há perseguição religiosa. Então, lá em Beira, fica mais ou menos 600 quilômetros de Nakavala, onde fica o projeto, e já tem perseguição lá. Recentemente, Marcelo mandou umas fotos de casas, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo mortas, né? E 600 quilômetros, gente, é daqui no Rio de Janeiro. Não é longe. Para chegar até na Kavala não está tão longe. Para chegar até o projeto não está tão longe. E nós temos muitos irmãos lá trabalhando. Uma das coisas que ficou no meu coração é que a realidade de quando Jesus fala que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Porque a gente ouve falar muito de África. A gente ouve, quando você fala, você vai ouvir muita gente falando que faz obra em Moçambique. E parece que não tem mais espaço, mas tem. Lá no que a gente foi batizar, eram 5 horas lá de Nakavala. Um povoado bem precário. E tinha uma igrejinha lá, pronta para nos receber, alegres. Os cultos são alegres lá. Lá é culto de 3, 4 horas, irmãos. E o povo não quer ir embora. E uma alegria. Amém? Mas eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor falou ao meu coração. Gostaria de convidar você para abrir lá em Atos 5. Eu trago um abraço aqui do meu pastor Eduardo Casonato. Sou da Igreja do Nazareno Castelo Branco. Estou aqui com a minha esposa. Ontem nós completamos 22 anos de casado. 22 anos. Temos 2 filhas. A Lívia, de 19 anos. E a Alice, de 11. Sou assim, meu irmão. Eu choro, eu dou risada. Daqui a pouco a gente entra no manto, depois chora de novo. Porque quando eu vejo... Ontem nós completamos 22 anos... E eu lembro de onde Deus me tirou. Eu não sou digno de estar aqui. Tive muitas oportunidades de estar ou preso, ou morto, separado. Mas, há 21 anos atrás, o Senhor me pegou na faculdade, me fez refletir sobre a vida. Nós tínhamos 1 ano de casado, eu estava fazendo faculdade. E ali Deus falou, ou você muda de vida, ou o seu casamento não vai para frente. Então, eu começo a ir para a igreja. Essa mulher dura na queda, demora 2 anos para se converter. E hoje, para a glória de Deus, estamos aqui, servindo. Uma mulher que me apoia no meu chamado, entende que eu tenho um chamado de Deus e apoia. Ela não vai, mas ela ora, ela apoia. Com os medos dela, ela vai. Amém? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue terminar, né? Atos capítulo 5, versículo 40 e 41. Atos capítulo 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 40. Então chamaram os apóstolos e os açoitaram, e ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. Eles se retiraram do sinédrio, muito alegres. Fala assim comigo, muito alegres.
por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Amém? Esse é o texto, nós já oramos, pode se assentar. Esse é um texto que me chama muita atenção. Nós estamos falando de igreja perseguida, igreja sofredora, irmãos que são perseguidos. E aqui eu acredito que, se não a primeira, uma das primeiras passagens bíblicas que fala sobre perseguição. Os irmãos, os discípulos, os apóstolos pregam a palavra, pregam ali com ousadia, pessoas são batizadas, eles estão curando, muitos sinais e prodígios estão acontecendo, eles são presos e, de repente, são açoitados. E eles se dizem muito alegres por serem considerados dignos de serem açoitados por causa do nome de Jesus. Eu gosto muito de ouvir testemunhos. Testemunho é maravilhoso. E recentemente eu ouvi um testemunho da doutora Ellen Roosevelt. Vocês já ouviram falar dela? Uma missionária inglesa que serviu no Congo, meados de 1950, 1960 e pouco, alguma coisa assim, uma época que tinha muita guerra civil naquele lugar, muito problema. Ela, uma mulher solteira de 28 anos, ela fazia parte de uma missão, uma base missionária na Inglaterra. Então ela pede para ser enviada para o Congo. Era uma médica. Era uma mulher que estudou, uma mulher que tinha sonhos com a sua profissão. E então ela decide dizer sim ao chamado do Senhor e vai para o Congo. Lá ela monta uma escola de enfermagem e começa a treinar mulheres africanas ali. Ela treina cerca de 100 mulheres, dá o treinamento, e não só o treinamento como enfermagem, mas o treinamento como missionárias. E ela espalha essas enfermeiras missionárias pelo Congo e começa a fazer um trabalho excepcional, pregar a palavra. E ela percebe que no Congo os hospitais eram muito precários, quando tinha era muito precário e muitos lugares não tinham. Então ela manda uma carta lá para a sua igreja local e fala: preciso de recursos, porque eu quero construir aqui um hospital. E eles mandam recursos para ela, eles enviam muito recurso, ela constrói um hospital para 100 leitos. E ela começa a atender o povo, só que nesta época havia muita perseguição aos cristãos. Missionários sendo perseguidos, pastores sendo presos, pessoas sendo assassinadas por causa do evangelho. E de repente a doutora Ellen, ela é sequestrada, ela é colocada num cárcere e ela apanha demais, ela sofre demais, ela é violentada, ela é estuprada, eles quebram ossos dela, ela perde alguns dentes da boca, por tanto que ela apanhava. E aí um dia ela pega no seu diário, ela escreve e fala: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Porque ela estava sofrendo demais, apanhando. E aí então no diário dela ela escreve depois que ela sentiu uma presença naquele lugar. E era Deus falando com ela: Ellen, esse sofrimento não é seu, esse sofrimento é meu. E ela sente o amor de Jesus ali, e ela se recompõe, e ela fala: então eu vou sofrer o que for necessário por amor de Cristo. Passado algum tempo ela é libertada, ela volta para a Inglaterra para se cuidar, e ali ela vai para o hospital, ela cuidada com muitos ossos quebrados. Passa-se um ano, ela se recupera e resolve voltar para o Congo. Ela chama o pessoal, chama o seu pastor local, chama o pessoal da missão e diz: me envie novamente. Eles falam: não, você está ficando doida.
Eles quase te mataram. Eles arrebentaram com você lá. Como é que você vai voltar? Se vocês não me apoiarem, eu vou sozinha. Porque o meu lugar é lá. E aí eles percebem que não tinha o que fazer. Ela ia de qualquer jeito, então eles decidem apoiar a volta dela. Então ela volta. Chegando lá, ela encontra o hospital que ela construiu destruído. Eles destruíram o hospital. Então ela pega e começa a treinar pessoas novamente. Ela começa a treinar novamente pessoas e ela, então, ela pede novamente oferta e ela reconstrói o hospital. Ela coloca ali leitos de maternidade. Ela faz uma escola de missões. Ela começa a fazer trabalhos ali com paramédicos, escola de paramédicos. Então ela fica ali por mais 30 anos. Doutora Ellen morreu aos 91 anos em 2016, dezembro de 2016. Serviu ao Senhor, mesmo em perseguição. E o tema dessa mensagem de hoje é alegria em meio à perseguição. Os apóstolos se mostraram alegres, mas não só alegres, muito alegres, por serem dignos, considerados dignos de sofrerem pelo amor de Cristo. E quando eu ouço testemunhos como doutora Ellen, como esses irmãos, recentemente ouvindo um podcast com a Ariadna de Oliveira, de Zascope, conta um episódio de um senhor que foi preso, viveu 26 anos preso por pregar o evangelho. Ela não pode dizer o nome do país, mas quando esse homem é preso por negar a Jesus, ele tinha um filho de 6 anos. O filho dele vai visitar quando ele já tinha ali 20 anos. 20 anos que ele estava preso. Ele fala assim: pai, negue Cristo para você ser solto. Depois você conserta com Cristo, o Senhor vai te perdoar. Mas há 20 anos o senhor está preso, ele não viu o crescimento do filho. E aquele homem que já estava sofrendo há muito tempo, em certa feita, ele, por falar de Jesus, eles colocaram ele num lugar, numa cova, onde só conseguia ficar de joelhos, e ele ficou 6 meses de joelhos. E ao sair dali, ele perdeu os movimentos da perna e não conseguia mais se levantar. E quando o filho dele visita ele e fala isso para ele negar Cristo, para sair da prisão depois de 20 anos, ele levanta os olhos no momento que ele tem uma luz ali, recompõe ali a sua mente, ele olha para seu filho e fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. E até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também a minha cruz, até por uma coroa trocar. E ao ouvirem isso, os soldados o condenam por mais 6 anos. E esse homem fica mais 6 anos preso. Morreu também com mais de 90 anos. E a pergunta que eu faço é: como é que essas pessoas acham alegria no meio de tanto sofrimento? Quantos testemunhos vocês já não viram de pessoas que estão no campo perseguidos, mas eles estão felizes porque eles têm acesso à Bíblia? Quantos não viram um vídeo, acho que na China, que pessoas receberam Bíblias e eles felizes ali, parecia que eles tinham recebido, sei lá o que, $1 milhão, mas não era a palavra de Deus. Quantos de nós temos mais que uma Bíblia em casa? Passamos semanas, às vezes, sem abri-la. E essa pergunta que eu faço de que como que eles são, então, alegres, eu quero imaginar que deve ser por causa de caminhar com Cristo. Caminhar com Jesus nos leva, será, a esse sentimento de alegria em meio à perseguição? Será que caminhar com Jesus
vai fazer que a gente enfrente com sofrimento essa perseguição. Nós lemos aqui que os discípulos, os apóstolos, eles foram presos. Mas eu quero falar aqui a respeito de Pedro. Pedro, ele tem momentos marcantes na história com Jesus. E aí eu quero trazer sobre a vida dele, embora muitos discípulos estavam juntos, como que a gente pode, então, se tornar alegres quando formos perseguidos, assim como eles mencionaram aqui no versículo 41. E eu acredito que caminhar com Jesus, mas vamos ver a caminhada de Pedro com Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de Jesus, lá em Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver a história de Pedro em paralelo. Então, Mateus 4:18, Marcos 1:16 e Lucas 5, do 10 ao 11, vai ver que Pedro foi um dos primeiros a ser chamado. Foi um dos primeiros a ser chamado. E a partir daí ele começa então a caminhar com Jesus. Então, nós precisamos ser chamados por Cristo. E eu creio que todos aqui já foi chamado por Cristo. Já caminha com Cristo. Já anda com Ele. Dentre vários episódios de Pedro que aparecem na palavra, alguns me chamam a atenção. Olha só. Mateus 14, do 22 ao 33, Pedro anda sobre as águas. Cara, Pedro não caminhava com Jesus. Pedro andava de perto com Jesus. 3 anos andando com ele. Para andar sobre as águas, irmão, você tem que ter uma convicção, hein? Muito grande. Mateus 16, do 13 ao 20, Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Para ele ter essa revelação, porque ele tinha intimidade com Jesus. Ele caminhava com Jesus. Ele viu os sinais e maravilhas que Jesus operava durante a sua caminhada. Mateus 17, de 1 a 9, Pedro ele testemunha a transfiguração de Jesus lá no monte. Ou seja, cara, ele andava, ele orava com Cristo, cara. Ele saía para orar. Que privilégio você poder orar com alguém. Imagina você poder sair em vigília com o próprio Jesus. Isso quer dizer que você anda com Jesus. Você caminha de perto com Jesus. Lucas 22, do 31 ao 34, Pedro promete não abandonar Jesus. Ele se mostra fiel à amizade ali. Ele se mostra fiel ao Senhor. Embora na prática acaba abandonando. Mateus 26, 51, Pedro corta a orelha de Malco. Ou seja, ele protege Jesus. Você só protege alguém com quem você caminha, com quem você anda perto. Você vai ter essa ousadia de proteção, de querer defender a pessoa se você ama e você está perto daquela pessoa. Então, quando nós olhamos esses principais aqui, talvez, episódios que Pedro vive com Jesus, a gente percebe o quão perto ele caminhava com Cristo. Mas será que isso é suficiente para nos sentirmos alegres quando formos perseguidos? Você e eu, nós somos alcançados por Jesus. Nós fomos alcançados pela graça e pelo amor dele. Nós não éramos merecedores, não somos, mas a graça dele nos alcançou. E hoje estamos aqui cultuando livremente, adorando ao Senhor, tendo comunhão uns com os outros. E talvez você é uma pessoa que frequenta bem a igreja, vem todos os domingos, culto da semana, atividade de mulheres, atividade de homens, de jovens, de adolescentes, evangelismos. Você sai por aí nas praças, nas ruas e proclama o evangelho. Você faz missão, você envia recursos para missões. Você está ali e talvez você fale assim, eu caminho com Jesus. Eu ando com Jesus. Eu conheço Ele.
Eu já ando com ele por muito tempo. Mas eu quero dizer para você que só caminhar dessa maneira talvez não seja o suficiente para que no dia da angústia, no dia da perseguição, você não faça como Pedro e corra e negue a Cristo. Então, como que nós podemos, então, quais são as formas que nós podemos, então, nos sentir alegres em meio à perseguição? Eu quero ver com vocês aqui, nesta manhã, 2 formas que aconteceu na vida de Pedro, que vai nos ajudar, então, a sermos considerados dignos e nos sentirmos muito alegres de sermos perseguidos. Primeira forma está em João 21. Você pode folhear um pouquinho sua Bíblia para trás. Versículo 15 ao 19. Vai dizer assim, rapidamente vou ler. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros amam? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando era moço, você cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de lhe falar, Jesus ainda acrescentou: siga-me. O que está acontecendo aqui? Pedro havia negado Jesus. A palavra de Deus diz que ele, ao ouvir o galo cantar, Jesus olha para ele, fita os olhos nele e Pedro entra em profunda tristeza. Ele chora amargamente, vai dizer algumas versões. Irmão, ele tem um sentimento de tristeza profunda. Ele sai correndo e depois disso, Jesus aparece aos discípulos depois de ressuscitado, aparece para eles, mas mesmo assim Pedro ainda não está contente. Pedro, antes desse episódio, um homem cheio de vigor, um homem que dizia que ia com Jesus em qualquer lugar, viveu várias experiências, mas na hora do vamos ver, ele correu. E mesmo depois de Jesus ter aparecido, aqui no capítulo 21, vai dizer que depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E aí, o que acontece? Pedro pega e fala assim: eu vou pescar. E aí, os discípulos falam: eu também vou, nós também vamos. Então ele sai, cara, do propósito. Ele volta a fazer aquilo que ele fazia antes. E ainda por cima arrasta gente com ele. Isso quer dizer o quê? Cuidado com as atitudes que você e eu tomamos às vezes no momento de tristeza, de raiva, porque nós podemos estar influenciando outros. Mas aqui é uma outra questão. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é que Pedro, ele teve um encontro com Jesus nessa ocasião. Jesus paga um churrasco, eles estão lá pescando. Daqui a pouco João olha lá na beira e fala assim: opa, tem uma churrasqueira acesa ali. Tem pães, tem peixes na brasa. Está aqui no texto, irmão. Jesus pagou um churrasco para os irmãos lá. Está aqui no texto. E aí, ao saltarem da terra, aqui ó, versículo 9.
viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Pô, Jesus pagou um churrasco. E olha só, Jesus lhes disse, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar, porque antes disso ele falou assim, ó, joga a rede novamente. Jesus proveu, cara. Ele não chamou, traz o kit churrasco não, ele falou assim, ó, tá aqui, já tá pago. Sabe o que eu aprendo nesse texto aqui, cara? Que nós precisamos comer um churrasco com Jesus. Ou seja, nós precisamos ter um encontro com Ele. Porque o encontro com Jesus te gera confronto. O encontro com Jesus profundo, ele vai nos confrontar de quem nós somos, ele vai tirar de nós coisas profundas. E nesse confronto haverá perdão. Quando Jesus confronta Pedro, ele não está confrontando para tirá-lo da presença ou do propósito dele com Cristo. Ele está mostrando para Pedro, assim, pai, você é falho, porque você é ser humano. Jesus sabia que ele ia negar, ele não está bravo com Pedro, mas ele queria fazer que Pedro conhecesse ele mesmo, tivesse um encontro profundo. Nessa viagem para Moçambique no ano passado, eu tive um encontro profundo com o Senhor. Depois de quase 20 anos de conversão, foram 18 dias de viagem, 17, de confronto. Que Deus me moeu, me mostrou quem eu sou e mostrou aonde Ele gostaria de me levar, onde Ele queria que eu fosse. Mas eu precisava ter um encontro com Ele. Porque às vezes a gente caminha com o Senhor há muitos anos e a gente está no automático. E a pior coisa que tem é a gente ficar no automático. A gente acha que já conhece demais. Alguns se formam no seminário e acham que agora é teólogo. E acha que não tem que meditar e ter o devocional mais com Jesus. Porque já tem bastante conhecimento. Outros estão caminhando há muito tempo, fazendo um monte de atividade. Mas não tem um encontro com Jesus. Não tem uma intimidade com Ele. Mas trabalha para Ele. Conhecer é diferente de ter intimidade. Todos nós aqui sabemos quem é Neymar, Ronaldinho Gaúcho. A gente sabe quem é alguns figurões aí, algumas celebridades. Mas a gente não tem intimidade. A gente não sabe que comida que gosta. A gente não sabe da intimidade das pessoas. E às vezes nós estamos dentro da igreja e apenas conhecemos Jesus por ouvir falar. Mas a gente não tem intimidade com Ele. Então nós precisamos ter um encontro. O que Pedro nos ensina aqui, em João 21, é que o encontro com Ele mudou a vida de Pedro. A partir daqui, Pedro se torna outro homem. E aí começa a dar passos para outro episódio. E a segunda forma que nós vamos falar. Eu já quero entrar na segunda forma. A segunda forma pelo qual Pedro, ele se tornou uma pessoa alegre por ter sofrido, é porque ele foi cheio do Espírito Santo. Atos, capítulo 2, de 1 a 4, vai falar do episódio do batismo lá do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 2, do 1 a 4, diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois do encontro, meus irmãos e irmãs, nós vamos caminhar para um período de santidade. Nós, como nazarenos, temos uma caminhada, nós caminhamos em santidade para recebermos ali a inteira santificação. Mas isso é oriundo do quê? De colocar em prática as disciplinas espirituais.
de colocar em prática os princípios de Deus na nossa vida. Quem foi Pedro depois do confronto? E quem foi Pedro depois de ser cheio do Espírito Santo? Atos 2, do 14 ao 36, Pedro prega com ousadia a respeito daquilo que aconteceu, da vinda do Espírito. Atos 2, do 37 ao 41, 3.000 são batizados. Porque Pedro prega. Atos 3, de 1 a 10, Pedro ora por um coxo e ele é curado. Atos 4, do 8 a 22, Pedro, cheio do Espírito Santo, responde a um interrogatório das autoridades, anciões e escribas. Ele já não tem mais medo dos caras. Ele já não corre mais dos perseguidores. Ele já vai e defende o evangelho. Atos 5,19, ele vive uma experiência sobrenatural. Ele recebe um anjo que abre o cárcere e ele é liberto. E aí nós vemos aqui Atos 5, 40 e 41, onde depois de serem açoitados, eles saem muito alegres. Então Pedro é outro depois do encontro. Pedro é outro depois de ser cheio do Espírito Santo. Então o que faz então pessoas como a doutora Ellen, pessoas como aquele homem que ficou 26 anos preso, pessoas como tantos outros discípulos, apóstolos, tantos testemunhos que nós já ouvimos de pessoas vendo seus familiares sofrendo, o homem vendo seus filhos sendo torturados e ele não nega Cristo e ele fala, daqui a pouco nós nos encontramos na glória de Deus. Homens como Estevão, que lá em Atos, primeiro mártir, é apedrejado depois de pregar o evangelho, ele olha para o céu e vê os céus abertos, e ele perdoa, pede para Deus perdoar aquelas pessoas. Como que essas pessoas conseguem ser alegres? Porque primeiro eles têm um encontro com Jesus, e depois eles são cheios do Espírito Santo. Mas talvez nós somos perseguidos aqui de uma forma tão tranquila, e a gente acaba negando, por medo, por falta de posição. Como tem sido o seu testemunho na sua empresa? Que você trabalha, ou que você é o empresário? Você tem se posicionado como cristão na sua faculdade, na sua escola, na sua família, no meio dos seus amigos do futebol, no meio dos seus amigos da resenha, da vizinhança? Como que você trata o pecado no seu dia a dia? Quando as pessoas estão falando besteiras e você está no meio, você se posiciona como cristão? Você se coloca como um homem, uma mulher de Deus e ali fala assim, não, eu não compactuo com isso? Ou você tem medo de perder o emprego, de perder a amizade, de perder o convívio com os familiares? Nós precisamos nos posicionar. E nós vamos conseguir nos posicionar quando nós tivermos um encontro com Jesus verdadeiro, que nos confronta, que mostra quem nós somos realmente. Nós vamos conseguir nos posicionar quando nós formos cheios do Espírito Santo. E para ser cheio do Espírito Santo é colocar as disciplinas espirituais em dia. É fazer devocional todo dia. É ter um programa de jejum. Não é só de vez em quando. Não é só quando vai virar o ano que a gente promete, em janeiro vou começar um propósito. Chega no dia 5, já não tem mais forças. É ler a Bíblia com vontade, é meditar dia e noite na palavra. Nós precisamos ter esse encontro. E eu faço parte, né, eu não contei muito sobre o meu testemunho, mas eu servi em missões pelo projeto New Hope, né, por 3 anos, quase 4 anos. Eu sou voluntário, né, na Escola de Missões para Adolescentes, a EMA, já há alguns anos. Esse ano, inclusive, fui convidado para participar da edição do Rio de Janeiro, estou indo no dia 18 de julho para lá. Mas nesse ano, na edição de São Paulo,
nós conhecemos a missionária Cleides. Missionária Cleides, ela se converte e ela com 24 anos, ela decide então ir para a Albânia. E ela vai para a Albânia e começa a servir lá, um lugar cheio de perseguição também. E ela estava bem lá na Albânia e de repente ela sente no desejo um chamado de Deus para ir para o Afeganistão. Ela vai para a Turquia para estudar idioma, fica um tempo na Turquia e depois ela pega e vai para o Afeganistão. Chegando lá, ela fica lá cerca de 7 a 9 anos servindo no Afeganistão e ao chegar lá, uma missionária tinha acabado de ser sequestrada e eles não tinham nenhum tipo de informação sobre a mulher. Imagina você chegar no campo missionário para servir e a primeira coisa que te fala é assim, ó, uma irmã aí acabou de ser sequestrada. A gente não tem informações dela. E essa mulher fica lá por quase 10 anos servindo no Afeganistão. Ela retorna e passa um tempo aqui no Brasil e hoje ela está na Albânia. Ela vive há mais de 26 anos, mais de 24 anos no campo missionário. Nunca casou porque ela decidiu dizer sim ao Senhor. A família dela não era de cristãos e ela foi. Mas isso só acontece porque nós temos um encontro com Jesus que confronta. E nós temos o batismo, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar esse confronto com Jesus, não é com pessoas. É falar, Senhor, eu quero ser confrontado. Doutora Ellen, na sua biografia, eu li um pouco da biografia dela, ela conta que numa das orações dela, ela falou assim, Senhor, toca de uma forma que quando eu for perseguido e eu querer desistir, o Senhor me lembre dessa oração, o Senhor não me deixe eu desistir, seja qual for o sofrimento. E ela escreve isso numa oração que ela fez antes de ser enviada para o Congo, no começo da sua conversão. E ela lembra disso quando ela estava sendo perseguida. E antes de morrer, a doutora Ellen, ela deixa algo escrito para os missionários. E eu quero ler e encerrar com essa carta que ela escreve para os missionários, os irmãos que vão para o campo, aquele que diz sim para o Senhor. A carta da doutora Ellen diz assim, irmão e irmã, você não quer Jesus. Quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e o respeito. Quer Jesus e a popularidade. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Quer Jesus, mas também quer ser o primeiro e o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em um evento para você mesmo, que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotografias e áudios para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. E você deseja cartas quando chegar em casa dizendo quão eles são gratos e devem a você. E sim, a você. E sem você, eles não conseguiriam. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Não. Você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou você perceberá que não o tem. Antes de morrer, em 2016,
doutora Ellen deixa essa carta para os missionários. Lá no encontro nacional da MNI, quando foi ministrado a ceia, a pastora e missionária Ivanizes, ela fez algo e mexeu comigo e com muitas pessoas naquele lugar, acho que com todos. Na hora que foi servir a ceia do Senhor, o pastor sempre pergunta, né? Se alguém ainda não recebeu os elementos, levante uma das suas mãos que nós vamos entregar os elementos. Não é assim? Aqui também, com certeza, faz isso, né? E aí a pastora Ivanizes, ela sai lá de trás, ela fala assim, eu não recebi. E todos ficaram, a primeira coisa que veio na cabeça das pessoas, na minha veio, confesso. E eu via pessoas externando isso. Eu falei assim, como não, gente? Entregou aqui para todo mundo. Onde que essa mulher estava? Primeira coisa foi um sentimento de indignação. Como a pastora, onde que ela estava? E aí ela vai em direção do altar, ela sobe no altar, pega o microfone e ela diz assim, assim como eu não recebi, muitos cristãos espalhados pelo mundo não receberam. E muitas pessoas também não receberam, por quê? Porque não disseram sim para o chamado missionário. Não estão indo pregar nas ruas. Não estão indo pregar o evangelho. Rapaz, pensa no congresso de missões que pessoas choravam, pessoas se envergonhavam, pessoas pediam, acho que foi uma das ceias mais sinceras tomadas. Fala, Senhor, me perdoe. Eu julguei a irmã que ela não pegou o elemento. E a irmã estava mandando uma mensagem para a gente. Gente, nós precisamos buscar o Senhor. Ter esse encontro com Ele. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nossa igreja, a Igreja do Nazareno, ela crê na inteira santificação. Nós não podemos ficar uma vida religiosa, de ir aos cultos, ouvir pregações, participar de eventos e não buscar a inteira santificação, não buscar essa presença, ser cheio do Espírito, ser cheio, receber os dons, seja qual ele for. São tantos dons ali. Às vezes a gente fica preso porque o irmão fala em línguas, a gente fica lá criticando, não, mas são tantos dons, a gente precisa buscar. Pare de ter dúvida e vai atrás de sanar as suas dúvidas na palavra. Você tem dúvidas sobre o batismo com o Espírito Santo? Pesquise, chama o seu pastor, o seu líder, e fala assim, me explica sobre isso. Ouve pregações sobre isso, leia sobre isso, e você vai ver que você tem acesso a ser cheio do Espírito Santo. Não é para o pastor apenas, não é para o evangelista, não é para o apóstolo, não é para o mestre. Não é só para eles, não é para o profeta, não é para o missionário, é para todos nós. E aí, irmão, não vai ter nada que vai te abalar. Na hora que o Senhor te chamar e falar assim, entrega seu emprego, viva comigo 100%, venda tudo, como falou para o jovem rico, e me segue, você vai se sentir alegre, você vai dizer sim. As pessoas, como me disseram, e disseram para minha esposa, você é louca, o cara vai vender a barbearia, a igreja está pagando o salário para ele? O New Hope está pagando o salário para ele? Era a pergunta que eu mais recebia. A igreja está te dando salário? O New Hope está pagando? Como é que o New Hope, precisando de padrinhos, 300 crianças sendo alimentadas diariamente, 50 crianças sendo cuidadas no combate à desnutrição, ainda tem que me pagar um salário? Dizer sim é viver na fé. Viver pela fé não é cobrar, não. É esperar o recurso vir pelas mãos do Senhor. Eu estava conversando com a Camila aqui atrás, que antes da viagem,
Estou terminando, eu sei que vocês estão com fome. Antes da viagem, eu comecei a divulgar essa viagem no dia 7 de março de 2024. No dia 22 de março de 2024, eu fui jogar bola, quebro os 2 braços e o dedinho. Fiquei com os 2 braços mobilizados. O médico falou que eu ia ficar 40 dias com gesso. Eu achei que a viagem tinha acabado e eu falei, e agora? Como é que vai ficar o recurso? E ali, quando ele disse aquilo, eu dei risada e orei baixinho. Falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem um propósito aí. O Senhor quer tratar meu coração. O Senhor quer tratar alguma coisa comigo. E eu quero estar atento ao que o Senhor quer me ensinar. Que o Teu Espírito Santo abra os meus olhos, minha mente, para que eu não venha perder esse período de prova que eu vou passar. E eu orei, falei, Senhor, dá força à minha esposa. Porque são 40 dias dando banho num marmanjão desse tamanho, limpando um marmanjão desse tamanho, dando comida na boca do marmanjão desse tamanho, cuidando de todas as coisas, uma mulher que trabalha de manhã e à tarde, cuida da casa. E Deus deu graça para ela. Ela suportou tudo calada. Eu falei, Senhor, me dá força para eu não sobrecarregar mais do que ela será de sobrecarregada. E nós passamos por essa prova. O Senhor supriu todas as coisas. Nós conseguimos o valor para a viagem e para a nossa casa. E Deus nos mimou, como eu estava contando para a irmã, e foi maravilhoso. Então, irmãos, nós precisamos de um confronto. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E eu quero orar com você nesta manhã. Fique de pé, feche seus olhos. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos por um minuto. Eu não sei se essa palavra falou contigo, mas ela falou tremendamente comigo. Ao preparar essa mensagem, quando o pastor fez o convite lá em BH, lá no Encontro Nacional da MNI, e ele falou que era dia da igreja perseguida, que estariam falando sobre esse assunto. Naquele dia, o Senhor me deu essa passagem, Atos, capítulo 5, 40 e 41. E eu venho meditando nela e essa palavra vem falando comigo. Como é que essas pessoas, a pergunta que vinha na minha cabeça, como que pessoas se sentem alegres por passarem pelas perseguições, pelos açoites? E aí eu entendi que é porque eles tiveram um encontro com Jesus, que os confrontaram, que os fizeram enxergar quem eles são, que são totalmente dependentes de Jesus. E que eles foram cheios do Espírito Santo. Talvez você caminha com Jesus há muito tempo. Você serve na igreja. Você participa das programações. Você faz evangelismo. Você oferta, dizima. Você manda oferta para missões. Você ajuda, você ora. Mas talvez hoje você teve uma revelação de que você ainda não foi confrontado e não teve um encontro com o Senhor. Talvez você caminha com Jesus há tanto tempo, mas você já negou a Jesus em algum momento da sua vida, seja no trabalho, seja no meio dos familiares, seja no meio dos amigos, seja diante de um negócio a ser fechado, seja onde for, seja diante de uma prova. E você precisa ser cheio do Espírito Santo. Se esta palavra falou com você nesta manhã, e você precisa ter um encontro e ser cheio do Espírito Santo, coloca a mão no seu coração como um sinal de que eu quero, Senhor. Eu quero ter esse encontro. Eu quero ser cheio, porque eu não quero mais negar o Senhor diante das pequenas perseguições que nós sofremos aqui no Brasil, aqui em Campinas, aqui no estado de São Paulo. Sendo que tantos homens de Deus estão entregando suas vidas em amor ao Senhor, sofrendo açoites na carne, vendo familiares sendo massacrados. E eu vou orar, eu quero interceder por você, Pai.
Eis-nos aqui, Senhor. Pai, eis-nos aqui nesta manhã e colocamos o nosso coração diante do Senhor e pedimos, Senhor, venha ao nosso encontro. Visita-nos, Senhor, no nosso secreto. Confronta-nos, Senhor, assim como o Senhor fez com Pedro. E esse confronto gerou nele um sentimento de amor, de intrepidez, de ousadia, e ele virou um líder que levou os apóstolos, os discípulos, a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho. Eles estavam reunidos, eles estavam unânimes em oração, eles viviam em comum, ó Deus, acordo uns com os outros, suprindo uns aos outros. Ó Deus, foram cheios do Espírito Santo. E hoje nós vemos a história contada pela Tua Palavra, da revolução que eles fizeram. Senhor, nos torna como eles. Venha ao nosso encontro. Batiza-nos, Senhor, com o Espírito Santo. Queremos ser cheios do Espírito Santo para poder avançar no reino, para poder avançar, Senhor, aonde formos. Nós não somos desse mundo, como diz o Senhor na sua, ó Deus, intercessão por nós. Lá em João 17, nós queremos viver a cultura do céu aqui nesse lugar, a cultura do reino, aonde nós colocamos as mãos sobre os enfermos, eles são curados, aonde nós pregamos com ousadia, aonde quer que estejamos, na faculdade, no trabalho, nas escolas. Pai, nós queremos ser cheios do Espírito Santo, e nós queremos viver a cultura do céu, ao Senhor pregar o Evangelho, ao Senhor expulsar demônios sem medo, a se posicionar, Pai, como homens e mulheres de Deus, como embaixadores de Cristo, como o Senhor nos chamou. Ó Pai, em nome de Jesus, nos dê um espírito de ousadia, nos dê um espírito, Senhor, de coragem. Tira toda a frieza espiritual de nossas vidas, tira toda a mornidão, tira toda a religiosidade. E, ó Deus, nos faça parecido com Jesus nesses dias. O Senhor está voltando e nós precisamos estar preparados. E precisamos estar colhendo, porque os campos estão brancos. E não há perseguição que vai nos fazer parar. Pai, batiza o teu povo. Pai, encontra com ele, com ela. Que tenha um encontro profundo, que tenha um encontro confrontador. Que vai trazer, ó Pai, ó Deus, uma ação em favor do Evangelho. E intimidade contigo. Assim eu oro, Senhor. Te agradeço por esta oportunidade, por esta casa aberta, por esse coração missionário desta igreja, por esse desejo de fazer missões e levar o Evangelho não só em Campinas, mas também nos confins da terra. Senhor, abençoa o teu povo, abençoa cada vez mais esta igreja, com recursos que não faltem, ó Senhor, com unção necessária. Levante mais missionários, mais pessoas dispostas nesse lugar. E, ó Deus, que teu nome seja glorificado em meio a tudo isso, em nome de Jesus. E o povo crê, diz amém. Amém. Obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês.